Boa tarde, boa noite, bom dia, Arquibancada Guarani. Sejam bem-vindos a mais um episódio, mais um vídeo. Hoje, o de número 64 desse nosso, dessa nossa conversa do aqui no Arquibancada Guarani. E, felizmente, hoje com uma vitória super importante, uma vitória que coloca a gente na briga pela classificação, definitivamente, e termina essa história de rebaixamento. Então, mais uma vez, queria agradecer a todo mundo pelas visualizações, pelas contribuições mais do que tudo, porque efetivamente eu tenho tido muitas participações e contribuições do pessoal e a gente, eu, os meninos, a gente fica muito contente com a repercussão positiva que a gente tem tido. Muito legal, muito obrigado a todos. Então é isso. Hoje, no jogo, vencemos fora de casa mais uma vez por 1-0 contra o Santo André, um time que estava meio que na disputa direta com o Guarani no que diz respeito quando a gente pensa no assunto rebaixamento. Então nós conseguimos no mesmo jogo resolver dois assuntos, praticamente resolver dois assuntos. Um é a questão do rebaixamento, o outro lado é chegando a 11 pontos, a gente abre 2 pontos do Santos e entra de vez nessa briga pela classificação no grupo D do Campeonato Paulista. Isso é muito importante, a gente já falou nas outras vezes que a classificação para a gente entre os 8 faria com que a gente brigasse mais frontalmente, francamente, pela vaga da Copa do Brasil. Seria bem importante. Mais ainda, acho que se passarmos o Guarani e o Mirassol, nós temos sim possibilidades reais de chegar entre os 4 no Campeonato Paulista. Eu não acho impensável isso. Hoje ainda está muito longe, porque nós precisamos agora classificar. Uma etapa está vencida, que é a questão do rebaixamento. Agora é classificar. Depois de classificar, nós temos que pensar no assunto de se podemos ou não podemos passar por aquele time que passar, que provavelmente é o Mirassol. Hoje o Mirassol no Campeonato Paulista, sim, é um time, eu não acho que é um melhor time em termos de elenco do que o Guarani, mas é um time que está jogando com um pouco mais de confiança, um pouco mais bem estruturado, um passo à frente, na minha opinião, em relação a essa escalada do Guarani. E hoje o Guarani, eu não vou dizer para você que fez uma má partida, né? Mas eu não acho que nós evoluímos no ritmo que a gente vinha evoluindo, né? Então tínhamos feito um bom jogo contra o São Paulo, perdemos. Ganhamos da Ferroviária, melhorando um pouquinho mais. Depois melhoramos ainda mais contra o Palmeiras e apesar disso perdemos um jogo dentro de casa quando poderíamos ter pontuado e ou vencido. E hoje eu acho que nós não evoluímos no âmbito geral. Evoluímos em alguns aspectos, como acho que no defensivo nós fomos mais sólido. Porém, nós jogamos contra o time que é pior, né? O Santo André é menos time que o Guarani. Não de camisa, não estou falando de camisa. Esse time do Santo André é um time que vai disputar para não cair. É um time de idade média muito alta, muito elevada e que vai sofrer, vai continuar sofrendo no Campeonato Paulista. Não tenho dúvida disso. Então, nós ganhamos porque somos melhores que o Santo André. Mas em alguns momentos, nem em todos os momentos, jogamos melhor o tempo inteiro que o Santo André, né? Vamos falar muito dos detalhes do jogo. Nós fizemos um primeiro tempo bom, mas tivemos muitas ameaças em jogadas aéreas de cabeça, onde, apesar da entrada do novo zagueiro, do Thales, no lugar do Romércio, nós tivemos algumas saídas um pouco atrapalhadas, atabalhadas do nosso goleiro. Então, o sistema defensivo, mais o Ludic, que era um cara bastante inseguro
no primeiro tempo, foi bastante seguro, e o Santo André forçou as jogadas pelo lado do Lúdica, assim como no caso do Palmeiras, né? Nós sentimos um pouco, e tanto é que estava bem controlado o primeiro tempo. Mas o Santo André chegou mais vezes perto da meta do Guarani do que o próprio Guarani, chegando perto da meta do Santo André. Mesmo assim, uma bela jogada pela direita, aos 30 e poucos minutos, aos 32 minutos, o Bruno Sávio dá uma penteada para o lado de dentro, enfia a bola para o Andrigo numa varada faz 1-0 para o Guarani. E aí mudou a perspectiva do jogo. Nós terminamos o primeiro tempo ainda melhor, quer dizer, controlando ainda melhor o jogo, e terminamos o primeiro tempo com o jogo absolutamente controlado. O início do segundo tempo, o Santo André veio para cima, mas veio para cima no intuito de fazer uma bafa, principalmente através de jogadas aéreas, né? E eu acho que essa leitura foi bacana, foi importante do ponto de vista do Alan Al, né? Então, ele que na escalação primeira, ou seja, na escalação inicial, já tinha reconhecido que o Romércio estava precisando de um descanso e que o Thales precisava de uma oportunidade, fez a primeira coisa certa. No intervalo, ele troca o Ludic pelo Ciola. O Ludic realmente, mais uma vez, estava sentindo o jogo em cima dele, né? E o Ciola, segundo ele mesmo falou num pedaço da entrevista coletiva que eu assisti, ele tentou que o Ciola marcasse melhor, né? Marcou um pouco melhor. Não vou dizer que o Ciola foi bem no jogo, mas foi um pouco melhor do que o próprio Ludic. Então, no segundo tempo, os caras estavam tentando jogadas aéreas, colocaram um centroavantão alto e tudo mais para tentar jogada aérea. E isso com quantos minutos aqui do segundo tempo que o Romero entrou? Aos 67, 20 e poucos minutos, 22 minutos do segundo tempo, ele tira o Bruno Sávio, que era o nosso desafogo pela direita, e coloca o Romero como terceiro zagueiro, para tentar anular as jogadas aéreas. Eu diria para você que depois dos 25, depois que ele entrou, depois dos 25 minutos, o Guarani realmente dá uma amenizada nos perigos via jogada aérea. O nosso goleiro, para ser muito sincero, não teve culpa, não falhou, grandes falhas e tal, mas ele é bem atrapalhadinho. Né? Ele é bem atrapalhadinho e essa saída de bola dele é bem insegura. Então ele errou vários socos, acho que deu uma meia dúzia de soco no jogo, né, dessas saídas de bolas cruzadas. As duas últimas ele acertou. As duas últimas do jogo ele saiu bem para quem está se propondo dar soco, né? Eu não sei se o goleiro tem que ficar dando soco, não é boxeador, cara, mas ok, ele é o estilo do cara, mas a saída de bola dele é um pouco atabalhoada sim. E debaixo dos três paus não foi exigido, não precisou fazer grandes defesas hoje. Então, mas isso dá uma insegurança para a defesa. E depois disso, passamos a tomar um sufoco, mas as jogadas aéreas também ficaram inócuas. Então, depois disso, sei lá, 30 minutos, 30 e poucos minutos, aí o Santo André começou a se perder e o Guarani não conseguia sair lá de trás. Então, nós chamamos, sim, essa modificação, chamou o time para frente. Depois ele trocou toda a parte de frente, colocou o Matheus Souza no lugar do Júlio César, o Rafa Costa no lugar do Davó, e tirou o Andrigo e colocou o Pablo. Então ele trocou os três da frente, né, para que a gente pudesse eventualmente ter um fôlego nessa saída para o ataque. Mas não surtiu muito efeito. Além disso, bom, então não surtiu muito efeito. Apesar disso, Matheus Souza teve uma chance primorosa aos 39 minutos do segundo tempo e mais uma vez nós perdemos um gol feito. Perdemos alguns contra o Palmeiras, perdemos esse gol hoje contra o Santo André. Poderíamos ter matado o jogo aos 39 do segundo tempo e aí acabou, né? Mas conseguimos perder
cara a cara com o Fernando Henrique. Precisam treinar, gente. Finalização. Os nossos meninos, Davó, Matheus Souza, Renanzinho, o próprio Bruno Sávio, precisa treinar a finalização. Nós não podemos perder tanto gol como perdemos. Até porque o nosso ataque não é uma grande coisa. Nós demos 8 gols em 9 jogos. Então nós. Ok, fizemos 11 pontos. Parabéns. Estamos a caminho da classificação, mas não estamos efetivos ainda. Então, nós não vimos hoje uma grande partida, mas vimos um bom resultado. Um resultado super importante. Né? Agora nós temos 3 jogos. Um em casa, que é próximo domingo contra o Novo Horizontino. Depois, no dia 5, o derby com a Pinguela. E por último, a Inter de Limeira, a gente fecha essa parte da classificação, vamos dizer assim. O Santos, ele tem 3 jogos bem complicados. Primeiro, o Santos está numa fase complicada. Perdeu seu técnico hoje. Ele vai jogar contra Palmeiras, Bragantino e São Bento. Não sei se nessa ordem. Minha opinião, o Santos faz de 4, no máximo 6 pontos. Para deixar o Santos para trás, o Guarani precisa ganhar de 4. E eu acho que pode ganhar de 4 a 7 pontos nesses próximos 9 que nós temos. É possível ganhar 4 pontos? É possível. Totalmente possível. É possível ganhar o derby? Totalmente possível ganhar o derby. E acho até o jogo contra o Novo Horizontino um jogo bem ganhado. Né? E a Inter de Limeira também é ganhável. Um jogo fora de casa, talvez já esteja decidido em termos de classificação. A Inter de Limeira vai, pela vitória de hoje, vai continuar brigando pela classificação. Mas eu acho um time fraco. Acho um time bem fraco. Eu acho que o Guarani tem possibilidade de ganhar os 3 jogos. Mas eu acho que faz de 4 a 7 pontos. E diga-se de passagem, com isso é suficiente para classificar, porque o Santos não faz mais que 6 de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, acho que mudou muito o cenário. Foi um resultado importante, sim. Estamos contentes, claro. Estamos cumprindo a lição de casa sobre alguns detalhes. E mais ainda, estamos começando a acertar o time em algumas peças. Então hoje, bacana, me parece que o Thales vai ser titular. Dificilmente perde essa posição. Acho que deu robustez e tornou a zaga, que não foi tão exigida assim, mas pelo alto, mas bem postada. Ele tem mais tranquilidade, é mais veloz do que o Romércio. Enfim, acho que o Thales ganhou essa posição. Ficou muito provado que o Ludic não está maduro o suficiente para jogar na lateral direita. Já estava provado, mas eu acho que o processo aconteceu de forma que agora o Alan Al pode tirar o Ludic e colocar o Ciola ou o Pablo. Né? Hoje veio uma informação, não sei se é informação, palpite, enfim, de que eventualmente o Pablo não tivesse interesse ou não quisesse jogar na lateral. Se isso é verdade, nós temos só o Ciola e precisamos contratar alguém, porque é pouco. É pouco. Nós estamos meio a pé nessa posição. Enfim, acho que nós acertamos isso também. Tem o retorno do Rodrigo Andrade, que vai voltar no lugar do Índio, com certeza. O Bruno Silva fez mais um bom jogo. O Eliel foi muito bem no jogo, na minha opinião. Então volta o Bidu, mas nós temos uma peça de reposição para o Bidu, sim. Eventualmente jogar o próprio Eliel na lateral esquerda, que é melhor na marcação, e talvez arranjar uma posição para o Bidu jogar mais para frente. Uma ideia só, uma variação que eu acho que pode acontecer. Né? E nós vamos acertando. Na frente, o Júlio César voltou a não fazer uma grande partida. Tá? Não foi péssimo, mas não voltou a fazer uma de mediano para ruim partida. O Matheus Souza é mais jogador que ele. Nós temos opções melhores para o ataque do que a solução Júlio César. Ok? Por exemplo, o Matheus Souza. Então, nós temos algumas variações que dá para a gente testar. E eu acho que seria bom testarmos até ou nessa primeira fase. Se a gente classificar
efetivamente a gente ir para esse mata-mata, seja com o Mirassol, por exemplo, provavelmente com o Mirassol, já com um time um pouco mais acertado. E sempre lembrando, nunca esquecendo, que nós temos o brasileiro da Série B, que é para isso, a partir de agora, que nós vamos estar montando esse time. O brasileiro da Série B. Tá certo? Notas do jogo. Rafael Martins. Eu acho que é um goleiro que ainda não está passando segurança pra gente. Como falei no último jogo, não vi diferença quando comparado com o Gabriel Mesquita, de jeito nenhum. Mas hoje não tomou gol, acertou uns 2 socos da meia dúzia que deu. É isso que eu consigo. Não vi nenhuma grande defesa, não foi necessário nenhuma grande defesa, só jogada aérea, e ele, em 70% das situações, saiu de maneira atrapalhada. Não tomou gol, tem uns 30% que ele acertou, vamos dizer assim. Vou dar 5,5 para ele. Tá? Ludic não está maduro, não sei se vai estar, mas hoje não tem condição, ele compromete. Se ele joga, nós estamos falando que primeiro contra o Palmeiras comprometeu e contra o Santo André também comprometeu. Comprometeu no seguinte sentido, é uma zona de risco. Nós podemos tomar uma jogada ali do lado dele a qualquer momento. Então, 4,5 para o Ludic. O Thales estreou hoje. Muita gente fala que ele estava gordo, pesado, sei lá, como ele estava, não sei. Acho que ele está ok para a situação atual. Teve algumas situações que demonstrou ter velocidade, recuperação principalmente, e tranquilidade e experiência na saída de bola. Né? Teve sorte hoje. Teve uma jogada que ele chegou bem até na marcação e na recuperação, mas o Ramon, que é o atacante centroavante lá deles, hoje conseguiu, num bate-rebate, se desvencilhar e quase marca o gol de empate. Mas foi bem. O Ayrton, na mesma tocada de sempre, eu acho que os dois foram muito parecidos. Então eu acho que gostei da postura da zaga. A zaga estava muito bem postada, mesmo antes da entrada do Romércio. Então vou dar 5,5 para cada um. 5,5 para o Thales, 5,5 para o Ayrton. Na minha opinião, da defesa, o melhor, sem dúvida, foi o Eliel. O Eliel fez boa partida na defesa, mas mesmo quando foi para o ataque, acho que teve consistência, criou alguma coisa, errou poucos passes. Eu gostei do Eliel. Acho que o Bidu tem uma sombra importante ali. Nota 6 para ele. Bruno Silva, outro que eu gostei bastante. Eu já tinha gostado muito contra o Palmeiras. Acho que hoje ele foi ok, acertou a maioria dos passes. É um cara experiente, como volante ali, aí distribui bem e faz uma saída de bola com qualidade. 6. 6 para Bruno Silva. O Índio é o Índio que a gente conhece. Não chegou a comprometer, mas um pouco atrapalhado na marcação. Erra passes muito básicos. Sem dúvida nenhuma, com o retorno do Rodrigo Andrade, vai para o banco de volta. Nota 5 para o Índio. Andrigo, de novo, o melhor jogador do time. Hoje foi o melhor jogador do time. Pelo gol? Também pelo gol. Temos que valorizar uma bela finalização. Mas é um cara disposto, um cara que está sempre armando, um cara que dá as bolas paradas também. Então que tem apresentado qualidade, fez 3 gols em 3 jogos. Né? Então, nota 6,5 para ele hoje, mas autor do gol, melhor em campo, sem dúvida. Bruno Sávio foi mais efetivo hoje. O próprio gol foi uma assistência dele, depois de uma penteada para dentro. Quer dizer, ele estava na direita, matou a bola, deu uma penteada para dentro, enfiou a bola para o Andrigo, uma bela jogada. Mas muito gracioso nas matadas de bola. O garoto corta-luz, hoje deu uns dois corta-luz, um dele deu certo, o outro deu nem nada. Jogar mais simples, Bruno. Acho que você sabe jogar, é um cara perigoso, um cara que tem uma boa experiência. Acho que tem que baixar um pouco a bolinha e jogar a sua bola, que eu acho que você tem bola. 6. Davó. Eu vou dar 5,5 pro Davó, porque se por um lado, claramente para mim é um talento, tem a velocidade, tem jogadas de vez em quando, no primeiro tempo deu uma meia-lua bonita pra caramba, mas na hora da finalização tem falhado.
tem titubeado, tá precisando de um gol, Davó. Precisa meter um gol aí para que você comece a ganhar segurança, confiança, para que você faça um grande final de Paulista e espero, renovando, fique até o fim do Brasileiro. Júlio César voltou a ser o Júlio César, nem tão baixo assim, vou dar nota 5 para ele, mas não vi nada demais. Né? Foi substituído pelo Matheus Souza e eu acho que sim, o Matheus Souza demonstra ser mais jogador do que o Júlio César, apesar do gol absurdo que perdeu. Matheus, já não é a primeira vez que você perde gol, né, nego? Lembra? Ano passado também você teve algumas oportunidades, acabou perdendo o gol na cara. Tem que treinar, bicho. Tem que treinar porque você tem velocidade, tem talento, é acordado. É bom jogador, mas não pode perder um gol daquele de jeito nenhum. Nota 5,5, Matheus. Nota 5,5. Os outros que entraram, Rafa Costa, Romércio, Pablo e Ciola, eu vou dar nota 5. Nenhum deles comprometeu. Alguns deles jogaram muito pouco, ou jogaram menos, principalmente Pablo, Rafael Costa e o próprio Matheus Souza, mas eu vou dar 5 para todos eles. Acho que tivemos uma grande vitória, gente. De novo, entramos na briga. Uma vitória super importante que dá a gente uma possibilidade para ter um fôlego agora essa semana, refazer o time. E acho que nós temos algumas peças boas retornando. Volta Bidu, volta Rodrigo Andrade. Acho que esses caras retornam ao time e acertamos, eu acho, que o miolo de zaga. Claro, nós temos que ter peças de reposição, claro que sim, mas acertando o miolo de zaga, acho que a gente já fica com mais tranquilidade para poder seguir no campeonato. Miolo de zaga acertado, falta a lateral direita. Falta a lateral direita e a posição do Júlio César. Acho que se a gente acertar a lateral direita e trocar o Júlio César pelo Matheus Souza, nós vamos ter um time bem interessante, sempre lembrando que ainda tem o Regis no banco reserva. Esse cara veio para jogar e ele tem que jogar para ter ritmo. Né? Se esse cara ficar no banco, para nós, na minha opinião, é um desperdício. Né? Temos Regis no banco, temos Tony no banco, e tá faltando ainda o Tardo centroavante. Né? Mas acho que o time está começando a tomar um corpo e a gente começa a colher alguns resultados, o que é bem importante. Tá bom? Gente, muito boa noite nessa já terça-feira. Bom descanso para todos e que a gente continue trilhando esse caminho aí até o fim dessa primeira fase e espero até o final do campeonato. Tá bom? Grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau.